Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para conversar, principalmente com vocês, crianças que estão aí, né, nos lindinhos de férias, passando esses dias com os pais, né, com os avós, com os titios e que adoram soltar pipas. Queria que vocês tomassem muito cuidado, não usem cerol. Não usem cerol, gente, na linha. Não faça. Eu sei que vocês gostam muito de fazer essas competições, sair pegando a pipa do outro. Para vocês é divertido, mas é muito perigoso. Tenha isso em mente. A vida do outro é importante. As pessoas passam, né, principalmente as motos, e pode pegar no pescoço e acontecer algo fatal. Não é? Já imaginou uma pessoa vir a morrer por causa de um passatempo seu, uma coisa que você gosta de fazer, que é, né, passar o cerol nessas linhas? Eu lembro que na nossa época, eu era bem moleca, amava soltar pipas, nossa, com os meus irmãos. Mas nós éramos inocentes. A nossa pipa, o festival era subir. Quem conseguia pôr a pipa mais no alto. E aquilo era muito divertido. Não é? Quando a pipa sumia, não, a gente falava assim, nossa, a minha tá mais alta que todos. Então, isso era divertimento, era competição, quem conseguia empinar a pipa e fazer ela subir mais alto. E não cortar a pipa do outro para tê-la como troféu, como hoje em dia estou vendo. Muito triste ter as crianças, vocês transformado esse empinar pipa, que é uma coisa tão linda, tão gostosa de fazer, sair correndo com a pipa, principalmente nós que éramos do sítio, né, gente? Tínhamos também bastante espaço e hoje em dia ainda ficam né, correndo perigo no meio dos carros. Quando você solta sua pipa aí, cuidado, você está correndo, pode ir na frente de um carro, pode enroscar num fio elétrico. Tem crianças que estão subindo um telhado. Às vezes a pessoa nem permitiu, mas ele está subindo no telhado, pode cair, pode se machucar e vir a ter um acidente fatal. Eu fico pensando nisso. Não é só o perigo dos motoqueiros, que meu irmão, gente, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, mas ele já ficou enroscado numa linha com cerol. E cortou um pouco o rosto dele, né? Porque pegou e passou aqui nessa parte do pescoço um pouco. E ele parou a moto. Mas se ele estivesse correndo mais, teria sido fatal, né? Porque ele é mototáxi, ele trabalhava nessa época de mototáxi. Então, eu acho que quando você pega a sua pipa e pensa já nesse campeonato aí de cortar a pipa do outro, o seu pensamento criança, o seu pensamento jovem, eu estou vendo adultos fazendo isso, adultos dando um mau exemplo para as crianças, permitindo que as crianças cresçam num ambiente competitivo, mas na forma mais horrível que tem. É a competição onde você quer não somente ganhar, mas lesar o outro, tirar vantagem em cima do outro. Esse tipo de coisa, gente, não é aceitável. Sim, as autoridades já avisaram que se pegar linha com cerol, os pais serão responsabilizados. Mas tem pais, gente, perdão eu falar isso para quem aí não quer e nem precisa ouvir. Mas tem pais que não merecem ser pais. Que eles colocaram os filhos no mundo, mas eles não mereciam, as crianças não mereciam ter pais dessa forma. Como a gente vê tantos assassinatos acontecendo, tantas maldades com nossas crianças, não é? Então, eu também vejo na minha cidade como tem pais irresponsáveis, que não ensinam os seus filhos a se comportarem, que não ensinam os seus filhos que eles não devem estar colocando a vida em risco dele e dos outros, do seu próximo. Então, essa falta de responsabilidade de cada pai tem que ser penalizada. As autoridades têm que agir penalizando isso, gente, principalmente no bolso, porque moralmente tem pais que nem ligam. Ah, ele falou isso, falou aquilo, o conselho tutelar foi lá e moralizou assim, dessa forma. Eles não ligam.
isso aí, ó, tanto faz, ouve por um ouvido e solta por outro e acabou, passou. Deixa meu filho fazer de novo, não é? E a tragédia vem, a tragédia acontece. E pode acontecer na sua família que você está permitindo que seu filho faça isso e sua filha faça isso. Já vi meninas nessa competição, gente, também. Já vi meninas pedir, o menino pedir para entrar no terreno do meu pai para pegar a pipa que caiu em cima da casa, não é? Meu pai não deixou. Enfiaram o pé no portão, sabe? Tacaram o pé no portão. Minha mãe estava, gente, meio, sabe, atrás do portão, graças a Deus, nem tão atrás, estendendo roupa, e levou um susto danado. Pensa só se acertasse o portão da minha mãe. Se acontecesse um mal com a minha mãe, bateu a cabeça, aconteceu uma tragédia, gente. Que inconsequência é essa? Você deixa seu filho pro meio da rua? Você deixa seu filho andar por aí de qualquer jeito, fazendo maldades? Que exemplo você está dando para ele? Você, criança, não siga o exemplo de um pai e de uma mãe que é inconsequente. Fale para eles. Eu ensinava meus alunos a falar para os pais assim, ó, eu não gosto do que você está fazendo. Uma vez eu trabalhei com as crianças sobre o meio ambiente, sobre não jogar o lixo no chão, recolher o seu lixo, colocar o seu lixo no lixo, e no intervalo eles faziam isso, pegavam o lixo até dos outros. E muitos professores, infelizmente, até davam risada de eu estar fazendo esse programa com as crianças, levando eles a ter conscientização do seu próprio lixo e do lixo do outro, que acaba indo para ele, prejudicando a ele. Então, a criança aprende. 5, 6 anos eles aprendiam. E quando chegou na praia, lá em Florinha uma vez, teve uma criança que o pai veio contar para mim na reunião, falou assim, que ele falou para ele assim, não pai, não pode jogar latinha de cerveja assim no chão não, coloca lá no lixo. A professora falou que o lixo nosso é responsabilidade nossa, não é dos outros, não é o outro que tem que ficar pegando o meu lixo no chão. Então não pegue o lixo que o seu filho está jogando no chão, ensine-o a jogar o lixo no lugar correto. Às vezes a mãe passa a mão na cabeça do filho, agrada tanto, vai contra os professores, não é? E está criando um filho, uma filha inconsequente, incapaz de assumir seus próprios erros, incapaz de não errar mais. E quando é corrigido, ele é chamado a atenção, ele precisa de uma punição maior. E aonde você não sabe criar a sua criança, quem vai educar ela futuramente é a polícia. Ela vai apanhar de outros, ela vai morrer na mão de outros, como aconteceu há pouco tempo aqui em Assis, não é? Aquela criança, vocês sabem muito bem, que morreu na mão de um homem. Por quê? Porque vocês, pais, não estão dando devida educação, a educação que esses filhos precisam. Os seus filhos precisam de limites. Eles precisam saber que se eles saírem na rua, na frente dos carros, andando de bicicleta, passando o sinal vermelho, fazendo coisa errada, uma hora eles vão cair. Uma hora eles vão ser atropelados. Uma hora, Deus o livre, como aconteceu, eles irão morrer. Aí não adianta você chorar, não adianta você ficar aí se lamentando, e vai lá na TV, e vai... Não adianta mais. Seu filho já foi, sua filha já foi. Pensa bem você, criança, não siga conselho de pessoas erradas. Se é errado o seu pai, se é errado, está errado o que a sua mãe está falando, não siga. Eu, professora, te falo. Siga sim as orientações daquela pessoa que você sabe que está fazendo o certo. Não estou falando aqui com todos os pais, viu, gente? Eu estou falando com aqueles que são inconsequentes. Eu peço que você tenha sempre em mãos a Bíblia. Porque quando você pegar a Bíblia, gente, para ler, vocês vão ver que a palavra do Senhor traz isso, traz lá. Quando ele fala das crianças, deixai vir a mim as criancinhas, não
as impeçais. Quer dizer, vocês não impeçam os filhos de vocês de aprender a palavra do Senhor. Você não deixe de ensinar. E quando você pegar a Bíblia e começar a ler, abrir e fazer isso diariamente com seu filho, você estará educando ele de acordo com os conceitos que ele precisa para fazer o bem. Ele não vai andar por aí empinando pipa, cortando a pipa dos outros, subindo em telhado contra a vontade, roubando, patando. Sim, nós temos jovens hoje em dia que estão envolvidos em drogas, que estão matando gente. Sim, que estão nos comércios roubando, que deu aquela saidinha aí, né, gente? Deu aquela saidinha e eles voltaram a fazer coisas erradas. Gente, a punição tem que começar no lar. Punição, sim. Dizer não. Eu tenho que falar um não firme. Não. Não é hora de você fazer isso. Não é hora de você pegar o celular. Não é hora de você fazer essa maldade com os outros. Eu não vou deixar o conselho tutelar fazer uma coisa que eu, mãe, eu, pai, eu, responsável por essa criança, posso fazer na minha casa. A partir do momento que você começar a oferecer para esse filho, a oferecer para essa criança o que tem de melhor em você, você é o exemplo. O que tem de melhor em você, você tem que dar para essa criança, para esse filho. Assim é a vontade do Senhor. Que nós começamos pequeninos, como Jesus também começou, ele foi neném, e foi crescendo e se tornou adulto. E para se tornar um adulto, ele andou nos preceitos, nos conhecimentos de acordo com a palavra do Senhor. Veja bem, ele é Deus. Ele deixou todas as palavras escritas. E ele quer que você aprenda. Quer que você direcione o seu filho, dê uma direção espiritual para ele desde pequenino. Sim, eu falo que é desde lá do ventre. Ler histórias boas, ouvir coisas boas, bons exemplos, boas notícias. Não deixa a criança poluir aí seu ouvido com tanta coisas erradas que estão falando. O Ibope hoje em dia é coisas, notícias ruins. Olha, eu vi aqui, gente, como se ajuntou gente aqui perto da minha casa quando aconteceu aquilo com aquele menino. As pessoas gostam de coisas ruins. Elas querem ver, elas querem cada vez mais saber notícias ruins. Ensine o seu filho a ser bom, a ter exemplos bons, a ouvir coisas boas, a saber que o bem tem que vencer o mal. E irá vencer, viu, gente? Pode não ser aqui, pode não ser agora, mas o bem vencerá. Ok? Deixei esse recado hoje aí para vocês. Ouve bem a tia Cida, segue bons exemplos. Um beijo para você, criança. Um abraço e para todos aqueles pais que ouvirem essa mensagem de hoje, ouvirem esse vídeo, coloque em prática hoje, não é amanhã não. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais uma vez aqui no nosso canal, hoje conversando com a professora Cida. Tchau.